O melhor de tudo é que, no nosso tempo, quando tudo estava a começar, não existiam tabelas musicais, não existiam mapas. Em 1980, Robert Plant fez uma escolha que lhe custou 800 milhões de dólares. Recusou a maior oferta da história da música e os fãs ainda não sabem o verdadeiro motivo. Mas esta decisão foi apenas o início de uma vida repleta de segredos. Uma relação proibida com a irmã da sua ex-mulher. Um filho sobre o qual mal fala e um padrão de perder todos os que amou. Agora, aos 77 anos, Plant vive sozinho com memórias demasiado dolorosas para partilhar. A vida atual da lenda do rock não é apenas triste, é quase inacreditável. Robert Plant cresceu num mundo que era ao mesmo tempo estável e incerto. O seu pai, Robert C. Plant era um engenheiro civil qualificado que trabalhou em projetos importantes, como a construção de pistas de aterragem durante a Segunda Guerra Mundial. A família vivia em West Bromwich, procurando o conforto da classe média, mas não se estabeleceram completamente ali. A verdadeira tensão vinha da sua mãe, Annie Celia Kane, que era descendente de ciganos. Esta herança conferia a Plant um sentido de misticismo, folclore e o espírito errante dos forasteiros. Isto contrastava fortemente com o mundo organizado de plantas e estruturas do seu pai. A vida na região conhecida como Black Country, assim chamada por causa da fuligem e do fumo que pairavam no ar devido à indústria pesada, parecia cinzenta e áspera. As raízes da mãe ofereceram-lhe um mundo diferente, repleto de cores e imaginação, que mais tarde viria a moldar as suas letras com temas de mito e magia. Crescer dividido entre estes dois mundos tornou-se a luta definidora dos seus primeiros anos. À medida que foi ficando mais velho, o conflito com os seus pais tornou-se mais difícil de ignorar. O seu pai esperava que ele seguisse um caminho seguro e se tornasse contabilista certificado, o que na Grã-Bretanha do pós-guerra era visto como o auge da respeitabilidade. Para Robert C. Plant, que tinha trabalhado arduamente para subir na carreira, a ideia de o filho abandonar este sonho era profundamente decepcionante. Mas Robert já tinha encontrado algo mais que o consumia por completo. Tinha descoberto o blues, com o seu poder bruto e honestidade emocional, através de artistas como Muddy Waters, Howlin' Wolf e Sonny Boy Williamson II. A música falava de dor e desejo de uma forma que ele sentia profundamente, mesmo tendo crescido longe do mundo que ela descrevia. Gastava a sua mesada em discos raros importados de uma loja de Birmingham chamada The Discovery, fechando-se no quarto para estudar cada som. Para ele, não era apenas música, mas um estilo de vida que rejeitava a existência tranquila e segura que os seus pais valorizavam. Aos 16 anos, frequentava a King Edward VI Grammar School, em Stourbridge. Para a sua família, este era um motivo de orgulho, um trampolim para a universidade e um futuro respeitável. Mas Robert sentia-se preso. As matérias que era obrigado a estudar, como latim e matemática, pareciam insignificantes quando comparadas com a força eletrizante do blues. Nas suas próprias palavras, ele era uma peça quadrada num buraco redondo. Aos 16 anos, com apenas algumas aprovações no exame GCE O-Level, tomou a ousada decisão de abandonar a escola. Para os seus pais, não se tratava apenas de um erro, mas de uma completa traição a tudo aquilo para que tinham trabalhado. Para ele, era o único caminho a seguir. Ele não estava apenas a abandonar a escola, estava a deixar para trás a vida que haviam planeado para ele. Logo a seguir, a tensão em casa chegou ao limite. Com apenas 16 anos, Robert partiu para sempre. Não foi uma grande aventura, mas sim um período difícil e incerto. Sem dinheiro e sem ter para onde ir, dormia no chão da casa de amigos, mudando-se constantemente, vivendo o tipo de vida nômada que outrora admirara nos músicos de blues que tanto amava. A sua namorada, Maureen Wilson, um pouco mais velha, dava-lhe apoio emocional e financeiro. Finalmente encontraram um pequeno apartamento juntos em Walsall, onde ela o ajudou a manter-se enquanto ele perseguia o que parecia um sonho impossível. Entre 1964 e 1966, quase não falou com os pais. Para sobreviver, aceitou trabalhos manuais pesados, sendo o mais exaustivo o de asfaltar ruas para a construtora Wimpey, na região de West Midlands. O trabalho físico árduo fortaleceu-o e deu-lhe a garra que mais tarde se refletiria na sua voz. Mesmo trabalhando nestes exaustivos empregos, as suas noites eram dedicadas à música. Em 1966, juntou-se a um grupo que lhe proporcionou o seu primeiro contato real com o sucesso. Chamava-se Band of Joy, e cedo se tornou uma lenda em Birmingham e na região de Black Country.
A banda incluía o baterista John Bonham, cuja poderosa performance combinava com os vocais intensos e indomáveis de Robert de uma forma eletrizante. Juntos, criaram um som que pronunciava algo muito maior. Em palco, Robert, com os seus longos cabelos loiros e presença marcante, ganhou a alcunha de o selvagem do blues da região de Black Country. Os Band of Joy conquistaram um público fiel na região, e Robert destacava-se como alguém único. No entanto, apesar de toda a energia, a banda nunca conseguiu um contrato discográfico e pouco lucrou. Tocavam em pubs e discotecas lotados, mas muitas vezes recebiam pouco mais do que o dinheiro da cerveja. Foi uma época de crescimento, mas também de profunda frustração. No verão de 1968, tudo mudou. Jimmy Page, o brilhante guitarrista dos Yardbirds, enfrentava uma crise. A sua banda tinha se dissolvido em julho, deixando-o com contratos de digressão na Escandinávia e nos Estados Unidos no valor de cerca de $30 mil. Se não conseguisse encontrar um novo grupo rapidamente, corria o risco de um desastre financeiro. A sua primeira escolha para cantor, Terry Reid, recusou, mas Reid recomendou Robert Plant em seu lugar. Na altura, Robert tinha apenas 20 anos e mal conseguia sobreviver, ganhando cerca de $20 por semana. Para Page, conhecê-lo não foi algo casual. Foi uma busca desesperada por alguém que o pudesse ajudar a evitar tanto a falência como o esquecimento. A 31 de julho de 1968, Page conduziu 193 quilômetros desde Londres para ver Robert atuar com a pouco conhecida banda Hobbs Tweedle, perante uma pequena plateia numa faculdade de formação de professores em Birmingham. A atuação de Robert naquela noite deixou-o impressionado. Cantou Somebody to Love, dos Jefferson Airplane, e clássicos do blues com uma voz que abrangia 4 oitavas, movendo-se com uma presença diferente de tudo o que Page já tinha visto. Robert parecia emanar uma energia estranha, quase mística, em palco. Page admitiu mais tarde que pensou que devia haver algo de errado com ele. Caso contrário, alguma big band já o teria contratado. A verdade é que as bandas londrinas tinham rejeitado Robert por o considerarem demasiado pesado ou demasiado estranho para o mainstream. Nessa noite, Page soube que tinha encontrado alguém extraordinário. No dia seguinte, Robert visitou Page na sua casa de barcos vitoriana em Pangbourne. A casa estava repleta de tapeçarias medievais, arte oriental e livros sobre ocultismo, criando o ambiente perfeito para o que se transformou numa sessão que durou toda a noite. Robert tinha trazido consigo discos raros de blues americano, incluindo a obra completa de Robert Johnson e gravações de Skip James, que combinavam com a coleção do próprio Page. Ficaram acordados até às 4 da manhã, trocando músicas e ideias. A certa altura, tocaram Babe, I'm Gonna Leave You, e a voz de Robert soou tão poderosa que pareceu fazer tremer as vigas de madeira da casa. Ao amanhecer, já tinham esboçado o início de canções como Dazed and Confused e Communication Breakdown, canções que mais tarde renderiam milhões. Come Robert a bordo. Page dedicou-se a completar a banda. Robert sugeriu trazer John Bonham, que na altura ganhava $40 por semana com a banda de Tim Rose. A bateria de Bonham era tão poderosa que tinha sido banido de alguns locais por ter rachado paredes com o seu bombo. Page ofereceu-lhe $25 apenas para fazer um teste, quase o dobro do que já ganhava, e resultou. Para completar a formação, juntou-se a eles John Paul Jones, músico de estúdio com créditos ao lado dos Rolling Stones e de Donovan. Jones tinha estudado no Royal College of Music e tocava vários instrumentos com facilidade. Em 1967, já tinha ganho mais dinheiro como músico de estúdio do que muitas estrelas de rock a tempo inteiro. Em apenas 3 semanas, este novo grupo formou-se, cada membro trazendo um talento raro, mas todos ganhando menos de $150 por semana no total. Em setembro de 1968, estavam prontos para o lançamento. Inicialmente, usaram o nome The New Yardbirds, mas as ameaças legais do antigo baixista dos Yardbirds, Chris Dreja, obrigaram-nos a mudá-lo. O novo nome surgiu de uma piada de Keith Moon e John Entwistle, Does The Who, que disseram uma vez que a nova banda de Page se afundaria como um balão de chumbo. Page adorou a frase, mas mudou a grafia para Led Zeppelin. Achou que descrevia na perfeição a mistura de peso e leveza, poder e beleza que queria que a banda representasse. O primeiro álbum dos Led Zeppelin, lançado em 1969, não só entrou nas tabelas de vendas, como explodiu na cena musical e mudou o rock para sempre.
Em poucos meses após a sua formação, a banda já vendia mais discos do que artistas consagrados e estabelecia a sonoridade que mais tarde definiria o heavy metal. Jimmy Page descobriu Robert Plant por acaso, ao ouvi-lo cantar Somebody to Love numa faculdade em Birmingham. Soube imediatamente que a voz de Plant era diferente de tudo o que já tinha ouvido. Nesse álbum de estreia, Plant apresentou notas altas, grunhidos profundos e lamentos viscerais que deram à música uma potência nunca antes ouvida. Tornou-se a faísca que inspirou bandas futuras como Black Sabbath, Judas Priest e Iron Maiden. Ainda antes de terminarem a sua primeira digressão mundial, os Led Zeppelin já tinham sido coroados como os novos gigantes do rock, e o rumo da música tinha sido alterado para sempre. No centro desta ascensão estava Robert Plant. A sua presença em palco criou uma imagem que os fãs jamais esqueceriam. Com os seus longos cabelos loiros a caírem sobre o peito nu e a sua postura alta e confiante, ficou conhecido como o Deus Dourado. Não só cantava, como se movia com energia, estalando os dedos, atirando a cabeça para trás e assumindo poses ousadas que tornavam cada atuação inesquecível. O seu visual tornou-se um símbolo do próprio rock. Em 1974, uma revista de música chegou a atribuir-lhe o invulgar prêmio Chestorama, afirmando que tinha o melhor peitoral do rock. Plant riu-se disso mais tarde, dizendo que se sentia honrado, mas sem saber o que dizer sobre o seu próprio peitoral. As suas camisas coloridas, calças justas e joias brilhantes só contribuíam para esta imagem. O estilo que criou influenciou inúmeros outros vocalistas, de Mick Jagger a Jim Morrison, e ajudou a definir o que significava ser uma estrela de rock. O momento que selou o seu lugar na história aconteceu em 1971 com o lançamento de Led Zeppelin IV. O álbum vendeu mais de 37 milhões de cópias em todo o mundo, sendo um dos álbuns mais vendidos de sempre. O ponto alto do álbum era Stairway to Heaven, uma canção com mais de 8 minutos de duração que, ainda assim, se tornou numa das faixas mais adoradas da história do rock. Embora a banda se tenha recusado a lançá-la como single, os fãs compraram o álbum inteiro só para a ouvir. Só nos Estados Unidos, o álbum recebeu 24 certificações de platina, o que significa que foram vendidas mais de 24 milhões de cópias. Em todo o mundo, este número chegou aos 38 milhões. Ao mesmo tempo que a sua fama crescia, também a vida pessoal de Plant mudava. A 9 de novembro de 1968, casou com Maureen Wilson. O copo de água teve lugar no Roundhouse, em Londres, onde a recém-formada banda Led Zeppelin atuou, tornando-se talvez a estreia em concerto mais exclusiva que se possa imaginar. Plant conheceu Maureen num concerto de George Fame em 1966 e, à medida que a sua carreira descolava de pequenos clubes para o estrelato mundial, tornou-se uma presença constante na sua vida. Chegou mesmo a escrever a música Thank You para ela no seu segundo álbum. Juntos tiveram 3 filhos, e Maureen proporcionava estabilidade em casa enquanto Plant estava em digressão. Nesses primeiros anos, o casamento deu a Plant uma rara sensação de vida normal no meio do caos da fama no rock. Mas a vida na estrada não estava isenta de escândalos. Em julho de 1969, ocorreu o chamado Incidente do Tubarão da Lama no Edgewater Inn, em Seattle, de acordo com Carmine Appice, dos Vanilla Fudge, que mais tarde confirmou o sucedido nas suas memórias. Os membros dos Led Zeppelin e dos Vanilla Fudge envolveram-se num encontro chocante com uma groupie de 17 anos e um peixe retirado da Bahia. A história ganhou mais atenção quando Frank Zappa a recontou num álbum ao vivo de 1971. Durante anos, foi considerado um mito, mas a confirmação, anos mais tarde, consolidou-o como uma das histórias mais extraordinárias da história do rock. O evento decorreu durante a primeira grande digressão dos Led Zeppelin pelos Estados Unidos, o que o torna ainda mais surpreendente, uma vez que a banda ainda estava a tentar construir uma reputação sólida. Os próprios sentimentos de Plant sobre os excessos do estilo de vida rock mudaram com o tempo. Em 1975, estava incomodado com a crescente cultura groupie em Los Angeles, especialmente ao ver raparigas cada vez mais jovens a serem atraídas para ela. Escreveu sobre isso na música Sick Again, onde expressou a sua tristeza e frustração. Em entrevistas, falou sobre estar desiludido com a cena, dizendo que o que antes era emocionante, agora parecia superficial e errado. Em meados da década de 1980, declarou abertamente que o estilo de vida das estrelas de rock era decadente e mesquinho, demonstrando o quanto se tinha distanciado dos excessos que definiam grande parte da imagem dos Led Zeppelin.
Plant trouxe também uma profundidade à música dos Led Zeppelin que muitos não esperavam. Entrelaçou o seu amor pela literatura e pela mitologia nas suas letras, inspirando-se frequentemente nas obras de J.R.R. Tolkien e nas lendas nórdicas. Músicas como Ramble On, que fazia referência a Mordor, e The Battle of Evermore foram fortemente inspiradas no mundo de Tolkien, com imagens que os fãs ligavam diretamente a personagens como Frodo e Galadriel. Também explorou a mitologia nórdica em canções como Immigrant Song, onde cantava sobre as conquistas vikings e Valhalla. Isto conferiu à música dos Led Zeppelin uma riqueza e complexidade que os diferenciava de outras bandas. Em 1973, durante os seus concertos no Madison Square Garden, a banda enfrentou um dos maiores mistérios do rock. Entre as 1h20 e as 19h30 do dia 29 de julho, cerca de $200 mil em dinheiro vivo foram roubados do cofre da banda no Hotel Drake. O dinheiro representava o cachê dos concertos. O tour manager, Richard Cole, descobriu o roubo quando foi pagar a equipe de filmagens e encontrou apenas passaportes na caixa. Apesar de uma investigação completa da polícia de Nova York e de um relatório detalhado, o dinheiro nunca foi recuperado e ninguém foi detido. O roubo continua a ser um dos mais notórios da história do rock, e foi mesmo mencionado no filme concerto da banda, The Song Remains the Same. O amadurecimento de Plant como compositor foi outro ponto de viragem importante. No início, as suas letras eram frequentemente criticadas por serem simples e repetitivas, mas em 1970, com o lançamento de Led Zeppelin III, começou a escrever canções mais reflexivas e pessoais. Faixas como That's the Way e Bron We Are Stomp mostraram um novo lado dele, repleto de narrativa e profundidade emocional. Incentivado por Jimmy Page, Plant ganhou confiança e desenvolveu um estilo que combinava a reflexão pessoal com temas mitológicos. Depois veio o devastador acidente em Rhodes, a 4 de agosto de 1975. Enquanto passava férias com a família, Plant perdeu o controle do carro. O acidente deixou-o com o tornozelo e o cotovelo partidos, enquanto Maureen sofreu uma fratura no crânio e múltiplos ferimentos. Felizmente, os filhos escaparam apenas com ferimentos ligeiros. Plant temia que Maureen não sobrevivesse, mas graças aos cuidados médicos imediatos e aos recursos da banda, recuperou. O próprio Plant ficou com sequelas permanentes, incluindo problemas de memória. Os seus ferimentos mudaram tudo. Passou meses numa cadeira de rodas e demorou 2 anos para se recuperar completamente. Durante este período, os Led Zeppelin tiveram de cancelar uma enorme digressão norte-americana de 33 datas, incluindo concertos em Oakland, Kansas City, Atlanta e no Rose Bowl. Em Pasadena, os cancelamentos foram um golpe devastador para os fãs e custaram milhões à banda. Ainda mais doloroso, Plant teve de se adaptar a gravar confinado a uma cadeira. Em 1977, os Led Zeppelin regressaram aos Estados Unidos para uma gigantesca digressão, a primeira em 2 anos após o grave acidente de viação de Plant. Os fãs aguardavam ansiosamente, e estavam agora planeados 51 concertos nas principais cidades americanas. O Madison Square Garden e o Chicago Stadium esgotaram instantaneamente, cada um com capacidade para 15 mil a 20 mil pessoas, e a digressão arrecadou mais de $5 milhões em vendas antecipadas. A 23 de julho de 1977, enquanto a banda atuava para 76 mil fãs no Louisiana Superdome, em Nova Orleans, Plant recebeu um telefonema que mudaria a sua vida para sempre. A sua mulher, Maureen, telefonava de Inglaterra com a notícia de que o seu filho de 5 anos, Carrack, tinha adoecido subitamente e ficado gravemente doente. Descreveu-o a sofrer de vômitos severos, febre que chegou aos 40 graus Celsius e uma fraqueza assustadora. Plant estava a 6.400 quilômetros de distância. 3 dias depois, a 26 de julho, Plant recebeu o segundo telefonema. Carrack tinha falecido devido a uma rara infecção viral que se tornou fatal em menos de 48 horas. Plant planeava regressar a casa nesse mesmo dia, mas perdeu a hipótese de ver o filho vivo por apenas algumas horas. Testemunhas disseram que desmaiou e soltou um grito tão doloroso que ecoou pelo corredor do hotel. A banda cancelou de imediato os restantes 27 concertos da digressão, perdendo cerca de $4 milhões e desiludindo mais de 800 mil pessoas que compraram bilhetes.
Plant isolou-se durante 6 dias, recusando-se a sair do quarto de hotel, enquanto os seus colegas de banda e a equipa se certificavam de que ele pelo menos comia e bebia água. Deitou fora milhares de dólares em bebidas alcoólicas, recusou qualquer droga e disse ao empresário Peter Grant que não achava que conseguisse voltar a atuar. A seguradora chegou a tentar negar um pedido de indemnização de 2,3 milhões de dólares, alegando que o luto familiar não estava coberto, o que acrescentou mais uma camada de dor à tragédia. Plant passou o ano e meio seguinte em quase total reclusão na sua quinta em Worcestershire, perdendo mais de 13 quilos e raramente sendo visto fora do seu círculo familiar próximo e de alguns amigos. A única coisa que o impediu de abandonar completamente a música foi o apoio de John Bonham. Plant admitiu mais tarde que estava pronto para desistir de tudo, talvez até se tornar professor, até que Bonham interveio. Bonham chegou ao ponto de usar a sua própria limusina. Mercedes de 6 portas, com direito a chapéu de motorista, apenas para criar uma rotina segura e reconfortante para Plant. Ele e a sua mulher, Pat, viviam perto e mantinham um contato próximo com a família Plant, oferecendo um apoio que ia para além da amizade. Sem ele, Plant acreditava que os Led Zeppelin teriam terminado em 1977, em vez de 3 anos depois. A tragédia mudou Plant completamente. O homem que fora visto como o deus dourado do rock, com a sua presença em palco selvagem e letras mitológicas, já não se importava com mundos de fantasia ou com a arrogância de uma estrela de rock. Ele queria autenticidade. Deixou de consumir substâncias quase imediatamente e concentrou-se na realidade das pessoas que amava. Mais tarde, admitiu que passou grande parte desse tempo a questionar o valor da sua vida e o que significava ser pai e marido em vez de artista. Da sua dor surgiu uma das canções mais emocionantes da história do rock, All My Love. Plant escreveu a canção como uma homenagem direta a Karat, dizendo que era uma forma de retribuir a alegria que o filho lhe tinha proporcionado a ele e a sua família. Gravou os vocais numa única fita, sem poder revisitar aquela emoção crua mais do que uma vez. A canção era diferente de tudo o que os Led Zeppelin tinham feito antes. Construída em torno do sintetizador Yamaha GX, de John Paul Jones, sem qualquer contributo de Jimmy Page. Foi uma das 2 únicas canções dos Led Zeppelin que não foram coescritas por Page, o que demonstra o quão pessoal ela era para Plant. Mais tarde, afirmou que foi um dos melhores momentos da banda, quando a banda gravou In Through the Outdoor, em Estocolmo. No final de 1978, a diferença foi evidente. Jimmy Page e John Bonham ausentavam-se frequentemente devido ao vício, deixando Plant e Jones responsáveis pela maior parte da composição. A nova perspectiva de Plant moldou todo o álbum, que alcançou o primeiro lugar na Billboard 200 e aí se manteve durante semanas. Em 1980, o alcoolismo de John Bonham tinha atingido um nível impossível de esconder. Durante a digressão europeia dos Led Zeppelin, em junho e julho desse ano, os sinais de alerta eram claros. Num concerto em Nuremberg, desmaiou a meio da 3ª música. A banda alegou que ele tinha simplesmente comido demais, mas a imprensa rapidamente apontou o álcool como a verdadeira causa. O incidente foi tão grave que teve de ser levado para o hospital. A revista Rolling Stone noticiou posteriormente que ele tinha recentemente superado o vício da heroína e estava a tomar medicamentos para a ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Somado ao seu consumo excessivo de álcool, era uma combinação perigosa. Aqueles que lhe eram próximos percebiam que estava à beira do abismo, mas ninguém o conseguia impedir. A 24 de setembro de 1980, começou aquele que viria a ser o dia mais trágico da sua vida. Rex King, um assistente dos Led Zeppelin, foi buscá-lo para o levar aos ensaios nos Bray Studios. No caminho, Bonham pediu para parar para tomar o pequeno almoço. Nessa única refeição, bebeu 4 vodkas Screwdriver quádruplas. Isto significava 16 shots de vodka, cerca de 400 a 560 mililitros de álcool puro, tudo antes do meio-dia. Robert Plant recordou-se mais tarde de Bonham ter dito: "Cansei-me de tocar bateria. Toda a gente toca melhor do que eu." Num momento estranho e quase profético, Bonham chegou a dizer a Plant: "Quando chegarmos ao ensaio, tocas bateria e eu canto," antes de arrancar o parasol do carro e o atirar pela janela. No estúdio, continuou a beber muito durante a tarde e a noite, sem dar descanso ao seu corpo. No dia seguinte, 25 de setembro, chegou a notícia devastadora.
Por volta das 13 horas e 45 minutos, John Paul Jones e o road manager Benji Lefebvre encontraram-no morto na casa de Jimmy Page em Windsor, o antigo moinho em Clewer. Tinha ido para a cama cerca de 13 horas antes, posto de lado por um membro da equipa para ajudar a manter as suas vias respiratórias desobstruídas. No inquérito realizado um mês depois, foi revelado que tinha consumido cerca de 40 doses de vodka em 24 horas, o equivalente a aproximadamente 1 a 1,4 litros de álcool. A sua análise ao sangue apresentava uma taxa de álcool de 276 miligramas por 100 mililitros, uma quantidade que o médico legista considerou incompatível com a vida. Engasgou-se enquanto dormia porque o álcool lhe tinha entorpecido os reflexos. Nenhuma droga foi encontrada no seu organismo. Tinha apenas 32 anos e deixou mulher e 2 filhos. A sua morte pôs fim instantaneamente aos Led Zeppelin, 70 dias depois. A 4 de dezembro de 1980, a banda anunciou oficialmente que não continuaria sem ele. Os restantes membros, Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones, explicaram que não podiam continuar por respeito a Bonham e a sua família. A sua escolha foi rara na história do rock. A banda recusou enormes ofertas para se reunir. A certa altura, rejeitaram 90 milhões de dólares cada um para uma digressão pelos Estados Unidos e, anos mais tarde, surgiram rumores de uma oferta de 800 milhões de dólares de Richard Branson. A digressão norte-americana planeada, que começaria a 17 de outubro em Montreal, foi cancelada imediatamente. A era que definiu o rock durante mais de uma década chegou subitamente ao fim. Para Robert Plant, a morte de Bonham aos 32 anos deixou um vazio que parecia impossível de preencher. Nesse momento, Phil Collins entrou em cena. Collins, que já estava em ascensão com a sua própria carreira a solo, disse a Plant: "O tipo que ficou atrás de ti durante todos estes anos era o meu herói." Tocou bateria em 5 das 8 canções do primeiro álbum a solo de Plant, Pictures at 11, e até o acompanhou em digressão em 1983. Plant afirmou mais tarde que Collins não lhe deu tantos conselhos, mas sim o encorajamento e o apoio de que necessitava para se reerguer sozinho. O álbum Pictures at 11, lançado a 25 de junho de 1982 nos Estados Unidos e a 2 de julho no Reino Unido, provou que Plant podia ter sucesso sem os Led Zeppelin. Alcançou o 2º lugar no Reino Unido e o 5º lugar na Billboard 200 dos USA, conquistando o disco de platina nos Estados Unidos e no Canadá e o disco de ouro na Austrália. A crítica elogiou o álbum, com a Rolling Stone a observar como Plant transformou as ambições modestas num grande evento. Foi o único álbum a solo da sua carreira lançado pela editora Swan Song dos Led Zeppelin antes do seu encerramento. No ano seguinte, Plant emplacou o seu primeiro êxito a solo com Big Log. A canção alcançou o 20º lugar na tabela Billboard Hot 100 do ZIL e o 11º lugar no Reino Unido, além de ter chegado ao 6º lugar na tabela Billboard Top Tracks. A história por trás dela é invulgar. Nas Rockfield Studios, enquanto experimentavam uma caixa de ritmos TR-808, os músicos ficaram sem lenha. Encontraram um tronco de 4,5 metros e, sem ferramentas, queimaram lentamente uma das extremidades até ficar oco. Este momento insólito inspirou o título misterioso da música. O videoclip, realizado por Storm Thorgerson, apresentava imagens impactantes da Califórnia e do Nevada, incluindo o Vale da Morte e Las Vegas, e ajudou a consolidar a nova imagem de Plant. A carreira de Plant estava em ascensão, mas a sua vida pessoal estava a desmoronar-se. O seu casamento com Maureen Wilson, com quem se casara em 1968, terminou em 1983. Esteve ao seu lado durante a sua ascensão à fama, a morte do seu filho de 5 anos, Carrick, em 1977, e o fim dos Led Zeppelin em 1980. Mas as exigências da carreira a solo de Plant, com as suas constantes digressões, revelaram-se demais. Após o divórcio, namorou brevemente com Ian Hatton, guitarrista da banda de Jason Bonham, no início dos anos 90. Apesar dos anos de separação e de Plant ter tido um filho com outra mulher, muitos acreditam que nunca ninguém substituiu Maureen no seu coração. O álbum de Plant de 1988, Now and Then, tornou-se o seu maior triunfo a solo. Lançado a 29 de fevereiro, vendeu 3,1 milhões de cópias em todo o mundo e alcançou o 6º lugar nos Estados Unidos e o 10º no Reino Unido. O álbum recebeu a certificação de tripla platina nos Estados Unidos em 2001.
contou com a participação de Jimmy Page em 2 faixas, Heaven Knows It All Cool One, sendo que esta última sampleia riffs clássicos dos Led Zeppelin. Ao fundir o seu passado com o seu novo som, Plant conseguiu o que muitos consideravam impossível, prosperando para além dos Led Zeppelin. Em 1991, Plant teve o seu 4º filho, Jessie Lee, com Shirley Wilson, irmã da sua ex-mulher Maureen. Esta situação familiar incomum surpreendeu os fãs e gerou manchetes. Para Plant. O nascimento ocorreu após a perda devastadora do seu filho, Carrick, anos antes. Jessie Lee optou por uma vida privada e tem agora 34 anos, sendo conhecida pelos fãs apenas por alguns pormenores esporádicos. Em 2010, Plant iniciou uma relação com a cantora folk norte-americana Patty Griffin, com quem trabalhou na banda Band of Joy. Passaram vários anos a dividir o seu tempo entre o Texas e a Inglaterra, mas as diferenças culturais revelaram-se insuperáveis. Plant admitiu ter sentido tristeza e arrependimento quando se separaram em 2014. Um dos seus projetos mais aclamados foi lançado em 2007, quando colaborou com Alison Krauss no álbum Raising Sand. Contra todas as expectativas, o álbum varreu os Grammy de 2009, vencendo em todas as 5 categorias para as quais estava nomeado, incluindo o Álbum do Ano e Gravação do Ano. Foi um triunfo inesperado que mostrou que a música de Plant ainda podia ultrapassar fronteiras décadas depois dos Led Zeppelin. Hoje, aos 77 anos, Plant vive uma vida mais tranquila com a sua companheira, Dawn England. Passam algum tempo em Worcestershire, assistindo a jogos de futebol locais e apoiando eventos comunitários. Tornou-se patrono de uma instituição de caridade local para sem-abrigo e ainda faz digressões com a sua banda, Saving Grace. O seu patrimônio líquido está estimado em cerca de 200 milhões de dólares, grande parte proveniente do catálogo dos Led Zeppelin, que continua a render 8 a 12 milhões de dólares por ano. Apesar da fortuna, opta por um estilo de vida simples, mantendo-se próximo das suas raízes sem deixar de fazer música.